Graça e paz, amém? Essa semana, quando a gente é convidado, a dar uma mensagem, a gente começa a pensar no que Deus vai falar através da nossa vida, do nosso coração. E até a minha oração hoje, o sentido do meu pedido de oração foi no sentido dessa palavra, para que Deus continue nos ajudar na caminhada com Ele. E Deus mostrou esse texto para mim, que é lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. É um texto muito conhecido que fala sobre a cura de Naamã. Eu creio que muitos de vocês já leram, já ouviram a história de Naamã. O comandante do exército da Síria. Uma pessoa que Deus fez uma obra na vida dele, trabalhou na vida de Naamã. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou ao meu coração. E esse texto aqui é muito rico. Cada versículo, ele tem uma mensagem para nós. Então o texto diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou também o rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da sua casa, de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás limpo. E Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantemente a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou
como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. E nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E Eliseu lhe disse: Vá em paz. Amém? É uma história muito bonita, né? O que Deus fez na vida de Naamã. E o versículo 1, ele começa dizendo, né? Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. O que eu vejo aqui no primeiro versículo? Mostra que existe 2 pessoas aqui na vida de Naamã. Uma pessoa sã e outra doente, diante de pessoas e uma diante de Deus. Diante das pessoas, ele era um grande general de guerra, um grande homem, uma pessoa admirada pelas pessoas, uma pessoa onde todo mundo que via ele como uma pessoa grande, um guerreiro, uma pessoa de nome. Mas quando ele chegava na casa dele, ele era uma pessoa que era triste porque ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra. Ele era um leproso. E eu creio que isso na vida dele era uma tristeza, né? Porque lá fora ele era uma coisa e quando ele chegava dentro da casa dele era outra. E o que isso Deus começou a falar ao meu coração? São como muitas vezes, como se comparasse a vida de Naamã lá fora como a nossa vida diante de pessoas. Às vezes diante das pessoas, diante da igreja, a gente demonstra ser um herói. A gente mostra ser uma pessoa super crente, uma pessoa santa, uma pessoa de Deus. As pessoas veem a gente como as pessoas viam Naamã, né? Um grande homem, um comandante do exército da Síria. Mas muitas vezes quando a gente está no nosso íntimo, ou dentro muitas vezes da nossa casa, a gente é doente, a gente é leproso, a gente é uma pessoa que tem uma doença dentro da vida da gente. E muitas vezes aquela doença, ela está nos matando e as pessoas não estão sabendo, não estão percebendo, porque isso é algo que está dentro de nós, que as pessoas não vê. E eu fiquei pensando comigo assim, e muitas vezes não é assim, né? Às vezes as pessoas vão na igreja e as pessoas olham para nós, para nossas vidas, e as pessoas imaginam uma coisa. Mas quando a gente sai e volta para o nosso cotidiano de vida normal, é totalmente diferente daquilo que a gente vive diante das pessoas. O pastor Estevão agora, na sua oração, pediu pelo país, né, pastor? Pediu para que Deus continue a abençoar lá o país. E a gente vê que a causa de muitas vezes a destruição, muitas vezes a violência, isso muitas vezes é a falta de Deus na vida das pessoas. Às vezes as pessoas vivem uma vida, muitas vezes de aparência para as pessoas, mas dentro do seu coração são pessoas más, são pessoas que muitas vezes têm maldade dentro do seu coração. E a Jeane também pediu na oração dela
para que Deus tenha misericórdia dos cristãos desse país. É por causa disso, é porque muitas vezes as pessoas têm uma aparência para as pessoas, mas lá dentro delas mesmas estão doentes. São pessoas que precisam de cura, pessoas que estão vivendo uma vida, duas vidas, né? Uma para as pessoas e uma só ela e Deus no particular, Deus sabe como é a vida delas. E no versículo 2 diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Deus conhece o teu pecado, você esconde dos homens, mas não de Deus. Eu estava pensando nesse versículo, é como se a menina que trabalhava para a esposa de Naamã fosse o Espírito Santo de Deus, comparado ao Espírito Santo de Deus. Ela estava ali todos os dias, vendo a realidade da vida dele, a realidade que as outras pessoas ali não viam. As pessoas lá fora viam ele de uma maneira, mas quando ele chegava dentro da casa dele, a empregada via ele a realidade, aquela pessoa leprosa, aquela pessoa que era doente, uma pessoa triste. Eu creio que ele era um homem muito triste, porque eu creio que ele tinha muito dinheiro, da impressão que a gente lê, era uma pessoa de status, né? Uma pessoa que estava ligado ao rei, uma pessoa bem sucedida naquela época. Mas era triste porque o dinheiro dele não conseguia curar ele, não conseguia mudar aquela situação de vida dele. E o versículo 3 diz assim: E disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Deus sempre vai usar uma pessoa para mostrar onde você precisa ser moldado, restaurado e curado. Isso é uma realidade, gente. Como aquela menina estava ali na vida de Naamã, e Deus usou a vida dela para mostrar a saída, a cura da sua enfermidade, nas nossas vidas também é assim. Sempre Deus vai colocar algo, ou vai colocar uma mensagem, vai colocar uma pessoa na vida da gente para mostrar uma saída para os nossos erros, para o nosso pecado, para a nossa enfermidade. Sempre vai ter alguém. Deus quer curar nossas vidas, Deus quer fazer algo transformador nas nossas vidas. E essa menina Deus colocou ali na vida do Naamã nesse sentido, para mostrar o caminho para ele. Porque eu creio que ele estava sem direção, eu creio que ele já tinha corrido nos médicos daquela época, né? Eu acho que ele gastou tudo, gastava dinheiro, né, na ciência da época e não conseguia resolver. E Deus colocou ali aquela menina para que desse uma direção, para que ele pudesse ter uma saída de toda aquela situação e ser curado. E o versículo de 4 e 5, né, diz assim: Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem, que era da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Viver uma vida escondendo do seu erro, né? Eu creio assim, que a menina sabia que Naamã era leproso. Eu acho por ele ter uma intimidade com o rei, e o rei gostava muito dele, o rei também sabia da situação dele. Mas eu estava lendo aqui, os leprosos não podiam aproximar-se das cidades, e os lugares onde eles moravam eram considerados impuros, como cemitérios. Alguns afirmam que se cruzassem com um leproso, atirariam pedras nele e gritariam para ele: Volta ao teu lugar e não contamine outras pessoas. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, para o rei saber que Naamã era leproso e continuar ela nessa situação dele estar convivendo com pessoas, ele deveria considerar muito ele. Deveria falar assim: ó, Naamã, eu sei que você é uma pessoa doente, mas você se cuida para você, porque ele queria manter a aparência de Naamã. As pessoas, eu creio que as pessoas não sabiam que ele era leproso, porque se uma pessoa naquela época ele saísse no meio das pessoas e as pessoas soubessem que ele era leproso, as pessoas iam correr dele, né? Era uma doença contagiosa. Então eu creio assim que o rei, por ser um amigo dele, por ele ser uma pessoa que
vencia batalhas, é uma pessoa assim, né? Como a Bíblia diz, né? O comandante do exército de Deus, um homem onde diante do seu Senhor, muito conceito, né? Porque o Senhor dera vitória, então o rei considerava ele. Mas ele, diante da sociedade, eu creio que ele escondia essa doença. Acho que ninguém do povo sabia que ele era um leproso. E muitas vezes, viver uma vida escondendo do rei. Quantas vezes as pessoas vivem assim? Felizmente estão doentes, estão erradas, mas vivem uma vida escondendo o seu erro, né? Vivendo uma vida de aparência. E o versículo 6 diz assim: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. As pessoas acham que o dinheiro compra tudo, né? Eu fiquei pensando assim, acho que por ele mandar todo esse dinheiro, acho que ele falou assim, agora você vai lá, eu vou comprar, né? E você vai ser curado. E as coisas não funcionam assim, né? O dinheiro, ele pode trazer muitos benefícios da vida das pessoas, mas tem coisa que o dinheiro não vai comprar. Porque se o dinheiro comprasse, Naamã já tinha sido curado daquela lepra, né? E muitas vezes hoje também na vida das pessoas assim, o dinheiro é muito bom, a gente não vive sem ele, mas não é tudo que o dinheiro compra. Tem coisas que é só Deus que faz, é só Deus que pode fazer. E o 7 diz assim: e tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, e procura um pretexto para romper comigo. Aqui mostra que nem tudo está no nosso controle. Não está. Você viu o que o rei, né? O rei falou, você está querendo caçar encrenca comigo, porque, rapaz, quem que sou eu? Como que eu vou curar uma pessoa? Eu sou Deus para curar uma pessoa? Né? Então, assim, o controle está na mão de Deus, não na mão das pessoas. Né? Porque se tivesse na mão das pessoas, esse problema o rei resolveria. Mas ele não tinha capacidade para resolver esse problema. Ele falou, não, eu não tenho condição, eu não sou Deus para resolver isso. Então tudo está na soberania e na mão de Deus, o controle está na mão de Deus. E o 8 diz assim, 8 e 9. E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-os vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Deus sempre tem uma saída para as nossas doenças, seja qual ela for. Deus sempre vai ter uma saída. Eu creio assim que, acho que eles pensaram, não tem jeito, né? Acho que o rei falou, e agora, o que vai ser de mim? Mas o profeta, não, vem cá, pode deixar que a gente vai resolver essa situação aí, porque eu creio num Deus que esse Deus que eu creio, ele pode mudar essa situação. Então sempre vai ter uma saída, gente, na nossa vida. Muitas vezes a gente passa por momentos que a gente vai chegar assim e vai falar, não tem mais jeito. Eu já vivi isso na minha vida. De chegar num desespero, num ponto de falar, e agora, o que eu faço? E você não vê nem saída nem para cá, nem para lá, e ficar encurralado naquela situação. Mas na última hora ali, Deus manda o escape, Deus manda a saída, Deus abre portas aonde não tem portas. E foi essa situação. Eu creio que o rei entrou no desespero. Mas o profeta diz assim, não, pode deixar que tem jeito essa situação. Então Deus, ele tem como resolver problemas. A palavra de Deus diz que o impossível é possível a Deus. Deus é Deus na nossa vida. E aí o 10, o 11 e o 12 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. E Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que eu lhe sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus,
moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar e rios de Damasco melhores de que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Deus trabalha da maneira dele, não da nossa. Deus sempre vai ser assim. Naamã achava uma coisa. Ele achava que Deus ele ia chegar lá e as coisas seriam da maneira dele, do jeito que ele queria. Mas não foi do jeito que ele queria. Foi do jeito de Deus. E na nossa vida é sempre assim. A história do carro foi assim, né? Eu queria uma coisa, mas Deus me deu outra. Mas a palavra de Deus diz assim que Deus tem sempre o melhor para nós, né? As coisas de Deus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vi que na vida de Naamã foi assim. Ele achou que as coisas seriam da maneira dele, que acontecessem da maneira dele. Mas não foi assim que aconteceu. Foi do jeito que Deus quis que acontecesse na vida dele. Aí o 13 diz assim: então se chegaram ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, levanta e ficarás limpo. Deus nunca vai pedir algo para nós que não podemos fazer. Nunca Deus vai pedir. Quando Deus, ele disse para a prostituta assim, vai e não peque mais. Ele não falou algo para ela que fosse difícil dela fazer. Era algo que o ser humano pode fazer. Né? Basta apenas aqui a gente crer. Basta a gente crer. Né? Deus nunca vai colocar dificuldades. Porque sem dificuldades, que é só crer, já é uma dificuldade para o homem fazer o que Deus quer. Imagine se Deus colocasse algo que fosse difícil para nós. É igual eu estava conversando com o meu colega esses dias. A salvação é uma coisa tão simples, é só crer. Não precisa fazer mais, é só crer. E é tão simples as coisas de Deus, né? Eu sempre lembro do pastor Wallace quando prega, né? Ele fala, Deus trabalha com as coisas simples. Você não vê que Deus, Jesus aqui na terra, sempre era das pequenas coisas, nas pequenas simplicidades que ele agia. E Deus é assim, gente, ele não cobra de nós algo grande, né? Ele não pediu para o profeta ir lá, fazer um sacrifício, matar. Gente, vai lá, tira a roupa, olha que simplicidade. Olha a simplicidade, vai lá, você tira a sua roupa, banha 7 vezes no rio, você vai ser curado. Aí que simples. Mas o ser humano não, né? Ele coloca tanto obstáculo. Aí eu vejo assim que é falta de humildade das pessoas, né? A falta de humildade, a soberba, ela impede Deus agir. Por isso que Deus na sua palavra diz assim, Deus dá graça aos humildes, mas tolera os soberbos, rejeita os soberbos. Porque é falta de humildade. Né? Deus é simples. Ele não exige muito de nós, exige coisas simples para nós. E foi o que ele pediu para Naamã, Naamã, vai lá, só mergulhar na água ali, gente. 7 vezes lá você vai ser curado. Né? Trouxe tanta coisa, tanto dinheiro, né? Fez uma viagem tão longa, uma coisa tão simples, né? Mas eu creio ali com o orgulho da pessoa, né? Eu creio que aí nessa parte eu começo a pensar comigo assim, né? Eu acho que já vai vir no 14, né? É o 14. Diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Para Deus nos curar, temos que nos humilhar diante dele, mostrar a nossa vergonha, quem realmente somos, e ele arriscou toda a sua vida. Para Deus nos curar do nosso pecado, vamos ter que nos ver quem realmente somos. Eu creio assim, que como Naamã, uma pessoa de nome, de estatura, um homem de posição, quando ele chegou lá, ele achou que o profeta ia vir colocar a mão nele e ele ser curado e ir embora, pagar, né? Achou que o dinheiro dele ia pagar tudo, pagava lá e ia embora. Mas o que ele teve que fazer? Ser humilhado.
Para você tomar banho num rio, o que você tem que fazer? Você tem que tirar a roupa. Ninguém entra de roupa, né? Eu creio que ele veio com as vestiduras, né? De um general de guerra, né? Todo bem vestido, com aquelas roupas indumentárias de guerra, sendo respeitável. O que ele ia ter que fazer naquele momento? Tirar tudo aquilo. E quando ele tirasse aquilo, as pessoas iam ver na vida dele a vergonha. Quem realmente era um leproso. Aí que foi a luta do Naamã. Se humilhar, de ter que abrir mão de tudo, né? Daquela pessoa, vamos pôr aí de uma pessoa famosa, de dinheiro, de status, e realmente mostrar quem realmente ele era naquele dia ali. E foi a grande luta dele. Então eu creio que ali foi a vergonha de Naamã, ele mostrar diante das pessoas a sua vergonha. E o que Deus quer da nossa vida também? Que a gente seja assim. A gente abrir a nossa vida para Ele, né? Abrir realmente o nosso coração para Ele e falar, Deus, olha aqui realmente quem eu sou. E cura a minha vida. Porque muitas vezes precisamos dessa cura de Deus. E muitas vezes somos que nem Naamãs. Ficamos por trás de uma indumentária, escondendo o nosso erro, vivendo uma vida que só Deus está vendo. E Deus quer fazer isso com a nossa vida, né? O Zé Augusto, tira essa indumentária sua e mostra realmente quem você é para me curar. Não que Deus não já me conhece, né? Ele conhece, Ele sabe, mas Ele quer que eu me humilhe diante dele, reconheça que estou errado, que reconheço que eu preciso ser mudado, que eu preciso ser curado. E aí vem o versículo 15 e 16, que diz assim, voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E porém ele, tão certo como vive o Senhor, em sua presença estou, não aceitarei, instou com ele para que o aceitasse, mas ele não recusou. Com Deus não tem barganha, dinheiro nenhum compra a obra que ele faz. Né? Vocês lembram aquela parte que os discípulos, que tinha um pessoal lá, tentando expulsar uns demônios e não conseguiram, né? Aí foi lá os discípulos lá e expulsaram, depois eles queriam pedir para os discípulos, né? Tipo assim, vender o poder para eles fazer a mesma coisa que eles, né? E eu lembrei disso. Não tem como fazer barganha, não tem que comprar. A gente vê muita coisa hoje nesse sentido, né? A gente tem que fazer alguma coisa para comprar Deus, né? Eu preciso fazer isso, eu vou te dar isso, Deus, o Senhor dá isso para mim. Com Deus não é assim, gente. Deus não trabalha desse jeito. E as pessoas têm, né, no coração isso, né, de querer a parte do homem, né, de ele, homem, fazer. Né, é algo que Deus faz, e não precisa do homem, é Deus que faz. Então, eles tinham já, eu creio por ele ser uma pessoa de dinheiro, essas pessoas que têm condição, tudo acha porque tem dinheiro, tudo paga, né? Eu faço, eu mando, você está debaixo das minhas ordens, né, do meu poder, e já são acostumados a viver assim, debaixo de autoridade, né, de ordem. Então eles achou que com Deus seria a mesma coisa. Eles achou que por eles ter, né, esse estilo de vida aqui na Terra, com Deus seria a mesma coisa. Querer dar ordem para Deus, querer pagar a Deus. Deus não é assim não. Aí de nós, né, se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida. E o 17 diz assim, e disse Naamã, se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, para nunca mais oferecer este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Deus quer que abandonemos o nosso pecado e tenhamos uma vida nova. É isso que Deus quer. Que Naamã reconheceu ali naquele dia. Que realmente Deus é Deus, né? Deus era o verdadeiro Deus. E ele viu a obra que Deus fez na vida dele. E é o que Deus quer. Que nós abandonamos o nosso pecado e tenhamos uma nova vida com ele. Não 2 vidas, né? Isso foi a experiência que Naamã teve com Deus, a experiência de cura,
e a experiência de agora conhecer face a face um Deus de verdade, o Deus de Israel, que ele ouviu falar, mas naquele momento ali ele teve um encontro com Deus, a experiência com Deus, né, naquele dia. O 18 diz assim: e nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso me perdoe o Senhor teu servo. Agora eu fiquei pensando assim, e agora? Quantas vezes na nossa vida, quando nós vamos para Jesus, a gente tem que abandonar muita coisa, né? Às vezes amizades, certos tipos de amizade, certos costumes na vida da gente. E eu creio que ali ficou uma grande guerra na vida de Naamã. Falei, e agora? Eu compartilhava com o meu senhor lá, o rei, ele ia adorar lá o Rimom lá, eu ia junto, me curvava de e agora? Como que faz agora? Eu vou chegar lá e falar, agora eu não adoro mais Rimom, agora eu sou de Israel. Veio a luta, porque a gente vê testemunhos de cristão quando aceita Cristo, né? Principalmente nos outros países. Ele perde família, perde emprego, perde tudo por Jesus. E eu creio que foi a luta de Naamã ali agora. E agora? Então, meu Deus, me perdoa, porque eu vou começar a minha caminhada com o Senhor aí, mas se eu chegar lá ainda e ter que me ajoelhar lá diante do rei, não leva a mão não, eu estou fazendo aquilo ali é só para estar ali para garantir meu emprego ainda com a minha família, mas vai me ajudando na minha luta aí, porque agora é uma luta. E assim é nós com Deus. É como se Naamã saísse dali e agora tudo é novo, chega lá pro rei lá e fala, ó, você pode me destituir daí, agora eu não vou mais compactar o que você faz aí de errado, que não é certo. Na vida da gente tudo tem processos, né? Eu creio que teve processos na vida de Naamã. E por isso que a gente não pode exigir das pessoas, porque ele foi um processo ali Naamã, eu creio que ele estava preocupado, ele queria, sabia que agora Deus era o Deus da vida dele, mas ele estava na luta dele, eu creio ali que era uma luta para ele naquele momento agora. E na vida nossa é assim também. A gente vai ter lutas na vida da gente todos os dias, né? Eu estava conversando com a Kátia esses dias, falando para ela, por que tem coisa que a gente ora para Deus todo dia e parece que há anos, né? Parece que não muda, será que Deus não escuta a minha oração? Será que eu já tenho me esforçado, tenho lutado e parece que a coisa não muda, não vai? E não é porque eu queria não estar assim, como diz Paulo, né? Que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E é assim, gente, é a nossa luta. Todos nós temos luta, né? Então, o que eu aprendi com a história de Naamã, que Deus falou comigo, né? Será que a gente tem vivido uma vida de aparência, né? Muitas vezes sadia diante das pessoas, ou somos como Naamã, doentes por dentro, né? Precisando de cura para as nossas enfermidades. Então, que a gente possa pedir para que o Espírito Santo de Deus, como a menina, né, que trabalhava na casa de Naamã, no começo eu disse, como se fosse, né, representar o Espírito Santo de Deus, que realmente vê, né, o Naamã lá no bastidores, né, da vida dele, pessoal dele, que a gente possa pedir para que o Espírito Santo, né, para que a serva do Naamã possa estar ali vendo as nossas enfermidades e mostrando o caminho para que a gente possa ser curado, né? Que o Espírito Santo de Deus faça isso na nossa vida. Que não possamos ter duas vidas, né? Vidas de aparência, vidas aqui diante da igreja, todo mundo olhar para o Zé Augusto e falar, nossa, Zé Augusto é isso, mas lá na minha casa, no meu trabalho, eu ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou aqui. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu de trabalho, e é cristão, mas com certos costumes, né, com certas palavras obscenas, brincadeirinhas maliciosas. E eu fui conversar com ele. Você como um cristão, a gente como crente, tem que periciar a nossa boca, saber o que fala.
E eu falei assim para ele assim, tudo que você faz aqui, essas brincadeirinhas maliciosas, essas palavras, lá na igreja com o seu pastor, você faz isso com ele? Você fala a mesma coisa? Ele falou, não. Eu falei, puxa vida, diante de um homem, de um ser humano pecador como eu e você tem outra atitude diante dele. E diante de Deus, né? Então você viu como que é as coisas? Então a música você escuta lá na sua casa. Então pega o violão aqui no domingo e toca ela aqui. Por que no domingo você não toca a música que você escuta lá na sua casa? Ah, mas não pode. Ué, mas se não pode lá, então lá também não pode. Porque o Espírito Santo habita aqui. Quando ele sai daqui, ele vai para lá. Então se não é legal aqui, também não é legal lá. Ah, minha roupa, aqui é uma, lá é outra, né? Mas então, quer dizer, o teu Deus é o Deus da segunda, da terça até o sábado. Aí o Deus do domingo, a partir das 6, é outro. Isso são duas vidas. Então que Deus nos ajude. Como Naamã é uma luta para nós todos os dias, gente. E como eu disse aqui para vocês, eu peço para Deus nos ajudar, né? Eu sempre digo para as pessoas assim, será que se fosse um telão, quem seria o corajoso de pôr um telão no meio de todo mundo e mostrar a vida aqui de dentro? Que só... Será que alguém tem coragem? Quem que seria o corajoso e falar assim, pode mostrar a minha vida aí? Eu acho que ela, né? Os dedinhos ali não. Porque é vergonhoso, a gente é mau. A gente é ser humano, a gente é mau. A gente tem que reconhecer que a gente vive pela misericórdia de Deus na nossa vida, gente. A gente é mau. Felizmente, a gente é humano, pecador, e tem que estar debaixo da graça de Deus todos os dias, dependendo dele, para a gente cada dia ser um pouquinho melhor, né? Então, a minha mensagem que eu deixo para você, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, para que você não vive duas vidas. Uma vida diante das pessoas, eu vou falar como comunidade cristã, ser uma pessoa aqui dentro e uma pessoa lá fora. Aí é um gancho que a Jane falou, que Deus tenha misericórdia dos cristãos, porque é isso que acontece. São cristãos dentro da igreja, erguem mãos, cantam, adoram a Deus, mas quando saem dali, são os Naamãs da vida leprosos, que precisam ser curados pelo Senhor. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a caminhar com Ele. Amém? Amém. Amém.